Começou em Jerusalém o mapeamento pedra por pedra do piso da Basílica do Santo Sepulcro. Um trabalho meticuloso que também, com a ajuda da tecnologia, se insere na longa fase de estudo precedente à restauração da área. Com as orações ecumênicas no cenáculo, na igreja melquita e nas igrejas ortodoxas, encerrou-se a semana de oração pela unidade dos cristãos em Jerusalém. Também na cidade de Haifa se reuniram cristãos de diferentes confissões para momentos de oração e conhecimento mútuo. Por ocasião da festa de São João Bosco, os jovens da Terra de Jesus organizaram um encontro de oração e meditação na igreja do convento do Cremizã, em Beit Jala, perto de Belém, com o tema Dom Bosco, o santo padroeiro da juventude. Em Jerusalém foi inaugurado Dar Mamila, a nova casa para hóspedes administrada pela ATS Pro Terra Santa, em apoio à obra das Irmãs de São Vicente de Paulo. Começou o mapeamento pedra por pedra do piso da Basílica do Santo Sepulcro. Todos os dias, centenas de peregrinos visitam a Basílica. Ao longo dos séculos, milhões de pessoas de todo o mundo andaram sobre essas pedras. In questo momento sto disegnando le pietre. Sou arquiteto e neste momento estou desenhando as pedras uma por uma que serão enviadas desse iPad para o computador, a partir do qual obteremos um desenho técnico que será usado juntamente com as informações que estão sendo coletadas pelos restauradores, geólogos e outros que fazem parte da equipe, para entender o estado de conservação, o mapeamento das degradações das superfícies, a fim de formular a hipótese de um projeto de restauração. Un'ipotesi di progetto di restauro. O projeto está sendo realizado pelo Centro para a Conservação e Restauro do Patrimônio Cultural Lavenaria Reale de Turim e pelo Departamento de Ciências e Antiguidades da Universidade La Sapienza di Roma. Questa fase qua è la fase praticamente è venuta dopo la documentazione con laser. Estamos na primeira fase do trabalho. Essa fase veio após a documentação através de uma varredura laser em todo o piso da Basílica. Dessa forma, trabalhando nesse documento, podemos avaliar o estado de conservação, ou seja, a degradação pela qual cada pedra do piso, cada laje desse piso passou. Mas, ao mesmo tempo, também estamos estudando o tipo de material, a origem, de onde vem o material com o qual o chão da Basílica foi feito. L'origine di questi materiali, da dove arrivano questi materiali che hanno fatto il pavimento della Basilica. Para o arquiteto Osama Ramban, a abordagem do trabalho é para a conservação, mesmo que nesta fase não esteja totalmente claro o que pode ser preservado ou não. Sono molto contento perché abbiamo finito anche il restauro dell'edicola, ma adesso cominciamo con il pavimento. Estou muito feliz porque terminamos a restauração da edícula, agora começamos com o piso. Gradualmente, a situação da Basílica está melhorando, especialmente no que se refere à segurança dos visitantes, os quais vimos aumentar relativamente no último período. Nosso projeto levará em consideração a segurança dos peregrinos, mas, ao mesmo tempo, devemos levar em conta as instalações que fornecerão a Basílica, bem como o aspecto estético. Praticamente la Basilica, ma anche l'aspetto estetico della Basilica. Un'emozione particolare perché siamo in un posto. É uma emoção particular porque estamos em um lugar que é o ponto de apoio do cristianismo e estamos muito próximos da edícula de Jesus. É uma grande emoção. É muito belo e interessante porque são muitas as estratificações desse piso que existem ao longo dos séculos, seguindo as várias intervenções e as várias ocupações que ocorreram. Por isso, também é muito interessante descobrir e ver as várias diferenças e como todos esses elementos se entrelaçavam. Um grande testemunho histórico e certamente um grande prazer. Un grande piacere.
Encerrou-se uma semana intensa de oração pela unidade que reuniu em Jerusalém os cristãos das diferentes igrejas e confissões. Trataram-nos com gentileza, tirado do trecho dos Atos dos Apóstolos, com referência ao naufrágio de São Paulo, foi o tema escolhido para esses 9 dias de orações ecumênicas. É vero que é uma sfida. É um desafio. Isso já sabemos pela experiência que fazemos nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas nossas paróquias e, sobretudo, para essa cidade é um desafio estar em unidade. E aqui em Jerusalém, com todas as igrejas, as comunidades que temos, podemos melhorar sempre. Precisamos rezar e pedir ajuda a Deus. Isso é o que fazemos nesses dias. E questo lo facciamo in questi giorni. Quem dirigiu a oração nesses dias foram os monges beneditinos da Basílica da Dormição de Maria. Músicas, leituras do Evangelho, trocas de paz, o Pai Nosso rezado em uníssono e a bênção final. Gestos que se repetiram toda a noite nas várias igrejas da Cidade Santa. Nonostante le difficoltà, le sfide. Apesar das dificuldades, dos desafios, Jesus teve muitos quando rezava pela unidade, embora também nós tenhamos, podemos procurar viver a unidade, porque Deus nos pediu. Noi possiamo cercare veramente di vivere l'unità, perché Dio lo ha chiesto. Foi depois a Igreja de São Marcos dos Siríacos Ortodoxos a acolher líderes e fiéis das 13 denominações cristãs. Um caminho ecumênico que continuou também durante o fim de semana, quando os fiéis e religiosos estiveram nos etíopes ortodoxos e nos grego-católicos melquitas. Alle chiese di Gerusalemme di non soddisfarsi solo. Eu digo às igrejas em Jerusalém que não devem estar satisfeitas apenas com esta semana de oração. Devemos rezar, encontrar-se mais, encontrar oportunidades para que, desta forma, possamos servir, ajudar os nossos cristãos. Mas também podemos dar uma mensagem ao mundo, a todos, e que é a de nos acompanhar primeiro com a sua oração e com o seu amor. Grande amor para nos ajudar a permanecer na Terra Santa. Rimaniamo in Terra Santa. Aiutarci di rimanere in Terra Santa. A uma só voz todos cantam e rezam, com o desejo que a paz e principalmente a unidade estejam sempre nos corações. A importância deste evento em Haifa é muito significativa porque reúne várias igrejas e grupos apostólicos de diferentes ritos, incluindo ortodoxos, católicos, maronitas, anglicanos, armênios e outros. Haifa é o centro deste trabalho de unidade. Essa unidade é útil e necessária e traz alegria ao Senhor, com certeza. Eu tenho algumas pessoas em pequenos grupos entre os católicos anglicanos que compartilham o tempo compreendendo outras diferentes confissões cristãs. Podemos unir uns aos outros tentando reunir a comunidade humana em torno de uma amizade. Conversão, hospitalidade, força, confiança, esperança, luz e reconciliação é o chamado de Deus para nós hoje. A exemplo de São Paulo, que no passado acolheu a todos, apesar das diferenças de fé, prática e cultura, assim somos chamados a acolher os irmãos e irmãs imigrantes. A Carta de São Paulo nos ensina a viver uma vida devocional, viver a fé, viver a reconciliação entre nós e a hospitalidade pelos estrangeiros. Quando ele fala sobre os estrangeiros, ele não fala sobre estrangeiros de outras pessoas de outros lugares, mas sim no sentido de que todo cristão e não cristão, seja ele crente ou não. احنا انولدنا هون لسبب
Nascemos aqui por um motivo. Precisamos viver em função de algo e alcançar um objetivo. Portanto, como cristãos, estamos determinados, pois essa é nossa terra, a terra que Cristo abençoou com a sua presença. A Boa Nova e a mensagem de salvação saíram daqui para o mundo inteiro e nós continuaremos indo avante. Nossa presença cristã na Terra Santa está constante. Jesus nos disse: carrega todo dia a tua cruz e segue-me. Nossa presença significa carregarmos a cruz e sermos uma mensagem de amor e paz. Não encorajamos os jovens a emigrar, mas infelizmente, muitos deles resolvem fazer isso. São João Bosco costumava dizer: Deus me enviou para os jovens e estou pronto a dar tudo para conquistar o coração deles e apresentá-los ao Senhor. Seguindo o seu exemplo, o grupo Jovens da Terra de Jesus, por ocasião da festa de São João Bosco em 31 de janeiro, organizou um encontro de oração e meditação na igreja do Cremizan, em Beidjala, Belém, com o tema Dom Bosco, o santo padroeiro da juventude. Dom Bosco كان له دعوة كتير مهمة. São João Bosco recebeu um chamado muito importante. Ele pôde cuidar dos jovens abandonados na vida, guiá-los e ser como um pai para eles. Ele os guiou até o caminho da bondade e introduziu Jesus na sua vida. A mensagem de São João Bosco é uma das mensagens mais importantes para nós e a juventude cristã. Dom Bosco costumava dizer: gostaria de levar os jovens comigo ao paraíso. Ele falava de grandes números. Certa vez ele disse: como gostaria de conduzir 100.000 jovens, homens e mulheres até o céu. Nossa presença cristã, independentemente dos números, 100 ou 1.000 ou mais, precisa ser como o sal da terra. Apesar de sermos de pequeno porte, precisamos ser ativos onde quer que estejamos. O encontro, guiado pelo padre Jorge Salesiano, se concentrou em 3 pontos que os jovens cristãos têm que viver. O primeiro ponto é que Dom Bosco pediu para seus filhos que amassem Deus, que o temessem, que observassem seus mandamentos e acreditassem na providência. O segundo ponto é a atitude, a distinção entre bem e mal e o descobrimento de talentos e habilidades. O terceiro ponto é a relação entre os primeiros 2, que é o amor. Hoje a Igreja, com todas as suas instituições, seus movimentos e sua missão, está sempre procurando manter os jovens cristãos na sua terra e nos lugares onde vivem. A mensagem dos jovens em geral e dos jovens da terra de Jesus, de modo especial, é continuar a viver aqui, pois aqui nascemos e somos chamados a permanecer aqui, para sermos a esperança e a luz para o mundo inteiro. Desde sempre, os jovens são o presente e o futuro. Isso acrescentou em Dom Bosco a consciência da importância deles para o futuro da Igreja e a segurança da sociedade. Ele lançou as sementes da educação cristã e moldou a alma dos jovens, já desde o início da sua vida, para ajudá-los a se tornarem bons cristãos e cidadãos honestos, numa sociedade repleta das virtudes do amor, da fé e do doar. Acolher, dar hospitalidade aos peregrinos para fazer com que se sintam como se estivessem em casa. A partir de hoje, em Jerusalém, há uma estrutura a mais com objetivo nobre que oferece tudo isso. A pouca distância da cidade velha e dos lugares da redenção, foi inaugurada na terça-feira, 4 de fevereiro, Dharma Mila, a nova casa para hóspedes administradas pela Artes Pro Terra Santa. A estrutura situada no convento das Irmãs de São Vicente de Paulo foi abençoada pelo Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, junto com o vigário custodial Frei Dobromir Gestal, na presença de alguns frades e algumas irmãs da congregação. Em 2018, a ONG da Custódia da Terra Santa resolveu assumir a reforma de alguns cômodos. Hoje, Dharma Mila dispõe de 13 quartos em 2 andares com cozinha e lavanderia. As irmãs se tornaram muito disponíveis. Elas nos aconselharam muito bem. Os primeiros hóspedes chegaram em meados de outubro. Estamos começando a receber cada vez mais pedidos através do boca a boca, do site do Christian Information Center e estamos preparando um mini site web. Stiamo preparando um mini sito. As filhas da Caridade da Ordem de São Vicente de Paulo, pondo em prática os ensinamentos de seu fundador, acolhem os últimos e menos afortunados.
São aproximadamente 240 as crianças de diferentes nacionalidades e religiões que frequentam o jardim de infância e 20 as pessoas portadoras de deficiência das quais cuidam. Uma missão que a ETS Pro Terra Santa vai poder sustentar. O objetivo é ajudarmos as irmãs, pois estão sempre precisando de dinheiro e ajuda para o jardim de infância e as pessoas portadoras de deficiência. A Associação Pro Terra Santa pensa que poderá dar uma contribuição para as irmãs todo ano, através da receita dessa casa de hóspedes. Alle suore tutti gli anni.